Séries antigas e a Hora da Criançada vem recheada de desenhos para alegrar os pequenos. Informação, cultura, conhecimento e diversão. Você encontra aqui RCT. Aqui você se vê na TV. Assessoria de Trânsito, recursos de multa, defesa em suspensão e cassação do direito de dirigir. Não perca sua CNH. Ligue agora 34754752 ou WhatsApp 51982982071. Acesse o nosso site pensereal.com e fique informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Rádio Real, a rádio que pensa em você. As informações do esporte, agora na Real Play Sports. Consegue me liberar um lado? Boa noite, meu povo que está ligado nessa segunda-feira na nossa Rádio Real para acompanhar mais um programa Play Sports, começando agora. Quero deixar um abraço a todos os ouvintes que estão ligados nas lives. E hoje estamos recebendo aqui dois convidados especiais. O nosso jornalista, meu amigo de datas já, Paulo Furtado, e o Marcelo, coordenador da escolinha do Grêmio aqui de Canoas, futuro craque, que estão aqui para bater um papo com nós. Vamos lá, boa noite, gente. Boa noite aí, Grazi, é um prazer aí agora convidar, entrevistado por ti. Entrevistei várias vezes na rádio W News e hoje é um prazer estar aqui sendo entrevistado por ti, né? Verdade, prazer, me né? deu oportunidade. A minha primeira oportunidade na rádio foi contigo, Paulo, né? Foi por causa daqueles casos de racismo. Isso, eu lembro. Aqueles casos tristes. Mas vamos deixar mais para trás, passou. A vida segue, né? Segue, com certeza. E o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Grazi. Boa noite, Paulo. Um prazer estar aqui contigo, te conhecer pessoalmente. Tamo aí, vamos bater um papo de futebol. Vamos. Bom, papo longo, se Deus quiser. Então, começando com o Marcelo, falar um pouquinho sobre a escola do Grêmio aqui, uma escola que tem 15 anos, né, Marcelo? Isso. Sobre o projeto inicial. A Futuro Crack é uma escola que ela saiu do papel meio de brincadeira, meio sem querer, e de brincadeira virou trabalho sério, pensando em oportunizar atletas que eles pudessem aproveitar melhor essas oportunidades em clubes que eu, quando era guri, acabei perdendo por não ter um trabalho bem feito quando era piá, quando estava na categoria de base, digamos assim. E veio andando, veio funcionando devagarinho, de um bico. Ela passou por uma empresa e hoje tem 15 anos, 11 anos de convênio com o Imortal Tricolor, graças a Deus. Estamos aí formando jogador e caminhando eles para clube, para Grêmio, tem jogador nosso na Europa agora. Então, olha aí. Tamo aí. Tem algum jogador tá no momento, tá nas categorias de base? Hoje a Futuro Crack tem, na categoria de base do Grêmio, 10 jogadores. E isso vai desde a categoria sub-20 até a categoria sub-10. Sub-9, na verdade. Temos atletas no Novo Hamburgo, no São José, no Aimoré. Tem jogador no profissional esportivo de Bento, que nem o Vinícius, que hoje já tem 23 anos. O Gabriel Burtetti está na Polônia.
Matheus Colheita na Polônia, esses já tem 18, 19, 20, 22, 23 anos. Então, tem uma galera espalhada por aí já. Que legal, né? É bom que vocês são uma equipe que forma craques desde cedo, né? E é uma iniciativa também, bem que tu falou, né? Eu passei por essa dificuldade, vamos colocar assim, quando eu cheguei para fazer teste em clubes, porque faltava padrão tático, organização tática, entender o futebol de uma maneira mais profissional. No Brasil a gente aposta muito na qualidade técnica do jogador, né? Na habilidade do jogador. Mas de um tempo para cá as coisas começaram a ficar muito mais profissionais desde a formação. E hoje oportunizar essa gurizada, ela precisa ter um trabalho mais voltado para essa profissionalização, instrumentalização do atleta, para que ele possa chegar num teste, numa base, e um treinador pergunte para ele qual é a posição que ele executa e ele diga que ele sabe fazer. Como já aconteceu em peneiras nossas, nós somos os responsáveis por organizar as peneiras do Grêmio aqui em Canoas, que hoje nem se chamam mais peneiras, né? São avaliações técnicas. Tu chegar para o jogador e dizer assim, que posição tu joga? Eu sou meio campo. Tudo bem, vou te colocar de volante. Não, volante não. Dependendo do esquema tático que tu utilizar, tu vai ter 2, 3, 4, 5, até 6 posições no meio campo. E um atleta de 16, 17 anos quer jogar num grande clube, mas ele não sabe cumprir mais de uma função e ele não entende aquela função. Nada taticamente no caso. Nada. E isso precisa ser resolvido 10 anos antes, né? 10, 8 anos lá, quando ele começa na sub-7, 8, 9, tu precisa ir colocando conceitos gradativamente na cabeça desse aluno, respeitando a faixa etária e a maturação neurológica de cada faixa etária. E no Brasil, como a gente tem uma quantidade muito grande de jogadores, tu consegue pular algumas etapas e alguns ainda conseguem chegar no profissional mesmo sem ter tido essa formação precoce, assim, inicial. Mas quando ele sai do Brasil, ele vai jogar fora, ele tem essa dificuldade. Enquanto o clube europeu vem no Brasil para buscar a qualidade técnica do jogador, mas ele quer do jogador brasileiro a qualidade técnica aliada ao padrão tático. Que aí tu pega jogador de 18, 19, 20 anos que ele não consegue entender um padrão tático. E na Europa o cara não vai ficar esperando que ele aprenda. Ele vai colocar o jogador de lado e vai botar um alemão a jogar, um espanhol a jogar. É verdade. Então... É um baita serviço, né? Acrescenta muito a um jogador, com certeza. Quando a gente... Quando a gente fala com pais, eu tento fazer um comparativo de que se tu quer colocar teu filho numa escola de futebol, ou tu quer apostar no futuro profissional do teu filho, e ele te disser que ele quer ser médico, o que tu vai fazer? Eu vou botar ele na melhor escola, eu vou buscar o melhor cursinho para ele, e tudo isso é preparatório para que, se Deus quiser, ele passe na URGS, e tu não tenha que pagar uma faculdade particular. Mas para aumentar a possibilidade dele de passar. Agora, no futebol é compreendido que no Brasil todo mundo joga bola, e isso mudou. Isso nós discutimos muito agora em janeiro, quando eu fiz o curso da licença C da CBF Academy, lá na Granja Comari. E como que está sendo produzido o jogador brasileiro? Onde é que está o talento do jogador brasileiro? O talento do jogador brasileiro está do campinho, está no jogar no paralelepípedo, tudo isso, que esse espaço está faltando. Mas só que se a gente não instrumentalizar ele, a gente não vai conseguir que ele consiga entender esses processos todos de linha alta, linha baixa, bloco alto, bloco baixo, contenção, coberturas e linhas dentro desse nosso novo futebol brasileiro. Então, é isso que a gente tenta fazer. Sim, tu falou sobre o futebol de campo, de campinho, né? A Taça Favela
no Rio de Janeiro. Isso. Tem atletas que foram pro Flamengo, né? Que foi o goleador, o destaque foi pro Flamengo. E o Internacional recebeu um atleta aqui também, né? 18 anos, né? Foram os goleadores, né? Competições como essa tem olheiro de todo que é lugar do mundo. Porque ele quer a qualidade do jogador brasileiro. E com certeza, o que tu pontuou sobre o sistema tático. Um cara que joga futebol no campo, no campinho, numa favela, com certeza, uma pessoa que gosta de futebol, que vai atrás, com certeza vai saber. Mas se não, só gosta de jogar, é bem o que tu falou. É que hoje eu preciso separar o jogador de futebol do jogador de bola. Né? E na nossa cabeça, lá no fundo, tu acaba assim, eu jogo bem bola, então eu vou viver da bola. Sim. Hoje o boleiro não tá chegando mais. O boleiro, o Romário, o Edmundo, esses caras que iam pra noite, Renato Gaúcho, quebravam tudo, os caras iam buscar eles na noite pra botar a jogar. Acabou. Os caras não vão chegar mais. Se ele não estiver bem fisicamente, taticamente, ele não vai chegar. É que o futebol hoje ele é mais físico, né? Menos técnico hoje, né? Não tem um futebol bonito mais. Como se tinha antigamente, né? Antigamente, eu me recordo, até quando eu tentei ser jogador, eu consegui. e eu era muito velocista. Esse futebol de hoje que o pessoal joga, né? Correria, preparo físico. E eu não era visto pelos treinadores, porque eu não tinha técnica. Né? Eu não sabia driblar. Era jogador, então, Paulo? Depois fui pro gol e eu joguei todas as posições. Mas tentou de todas as formas. E hoje o jogador menos técnico são os que estão nas grandes equipes. Se a gente for avaliar hoje, né? E aí, às vezes, por quê? Porque ele tá ali cumprindo uma função que o treinador pediu para ele fazer. E o craque arrasta os pés e eu não vou correr, não quero. O cara que não virar atleta. Exatamente. A gente, há um tempo atrás eu vi uma entrevista sobre um artigo do Xavi, que jogou no Barcelona. O futebol, o campo diminuiu. As medidas do campo de futebol diminuíram? Não. As medidas elas são as mesmas. Ela tem uma medida mínima e máxima, né, oficial, mas a capacidade física do jogador ela aumentou. Os espaços dentro do campo diminuíram. E aí essa parte eu coloco da década de 70 para cá, a gente pode colocar que essa capacidade física talvez ela tenha triplicado. A gente, quando assiste um jogo de Brasil e Itália no final da Copa do Mundo de 1970, o Gerson domina a bola, levanta a cabeça e o cara tá caminhando do lado dele. Isso é verdade. Hoje, o cara, quando domina a bola e levanta a cabeça, ele tem marcação e cobertura. E com o adversário jogando dentro de 50 metros de campo. Às vezes tu tem 11, 9, 10 adversários nos últimos 30 metros de campo. Então, o jogador que não for inteligente, o jogador que não tiver uma qualidade técnica maior, ele não vai jogar. Porque está faltando espaço. E depois daquelas duas benditas, vamos ao termo benditas, linhas de 4, ficou até chato ver futebol eventualmente. Recuado. Retrancado. Falei errado. Reativo retrancado, hoje, né? Reativo. Eles trocaram a retranca por reativo. Tu sabe que eu não cheguei a ver no Grêmio, a gente acompanha o Grêmio há bastante tempo, desde que o Renato assumiu o Grêmio. A gente não vê isso no Grêmio, esse jogo retrancado, mas a gente vê muito no Inter. Teve duas situações, Grazi, Marcelo, que chegou a me irritar às vezes. Por exemplo, o jogo com o Palmeiras, o Internacional estava perdendo de 1-0 e ele jogou para ficar no 1-0, para trazer a decisão para cá. Aí contra o Flamengo, ele estava jogando correto. Estava jogando no Maracanã, o Maracanã lotado, o time do Flamengo cresce no Maracanã. Ele estava fazendo tudo certo, jogando recuado, fazendo um jogo inteligente, né? E eu digo, de repente, num contra-ataque, ele pode fazer o crime. Não, 40 minutos, estava tudo dando certo, ele ficou louco, resolveu abrir o time.
Aí tirou os jogadores pontualmente, que eu acho que não devia ter tirado. Ele tirou o Sobis, tirou o D'Alessandro, botou o Wellington Silva e o Nicolás. E o Edenilson, que não estava, não sei nem como é que jogou. Correu o risco ali, né? Vou ser bem sincero, a lesão que ele tinha, eu não sei como é que ele foi. Grau 2, né? Era o Lindoso também estava com... O grau 2 era a lesão dele, disse que era uma lesão que não ia demorar muito pra... Mas recuperou bem para grau 2. Ele estava meio descontado. Ele estava, porque então ele entregou aquela bola, tava... a bola do primeiro gol. Sim. Ele não estava nas condições físicas dele. Foi ele. Eu falei tudo mas é que foi um erro, né? Olha, sinceramente, todo mundo fala que o Odair vou ter que trocar o nome da palavra aqui, medroso. Para não ser... o Odair é medroso, tá? É verdade. Então, o Odair fez o quê? Ele achou que ia ser que nem o jogo do Cruzeiro. Em Minas Gerais. Onde ele tava jogando, tava recuado. Então tava recuado. Daí ele mudou e o Inter fez um gol. Numa bola com o Guilherme. Ele achou que ia fazer a mesma coisa. Só que ele não sabia, ou ele tava mal informado, que o Inter tava jogando contra um time que 3 jogadores somam 50 gols. Que é o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Então... Não, e tu pega clubes em momentos anímicos diferentes, né? O Cruzeiro com um problema interno com o Mano Menezes, atraso de salário, problema, né? O Fred fora. Então tu tem um grupo que não tá muito afim. E outra, o Cruzeiro nos últimos anos ganhou 2 Copas do Brasil, vem jogando Libertadores, é um outro momento do clube. Enquanto tu tem um Flamengo que não chega numa semifinal de Libertadores desde 1981, 82, desde 82. 81 foi campeão? Ele foi campeão. 37 anos faz que o Flamengo não chega. 81 campeão e aí no ano seguinte semifinalista. E na época que o Flamengo chegou ao título, ele tinha o melhor time do Brasil. Realmente tinha, eu me lembro. Eu era gurizão na época. Eu me lembro, era o Paulo César Capejani, que era o técnico. Nem precisava de treinador aquele time. O Júnior, hoje comentarista da Rede Globo, o Nunes. O Adílio. Eu não lembro quem era o goleiro, se era o Fijon ou era o Raul, não me recordo, o Raul Plasma, não me lembro. Então era um time assim... Não, era uma máquina. Tanto foi campeão depois do mundo, né? Mas o que a gente vê são equipes em momentos diferentes de Cruzeiro e de Flamengo, com mais vontade. Eu acredito, tentando avaliar a trajetória do Odair, que nos últimos 2 anos ele é um dos grandes treinadores do Brasil. Onde ele pegou... Ele foi o treinador do 5-0. Isso a gente não pode negar, né? Depois de uma... Como é que era o termo que o presidente usou? Precisava de um fato novo. O fato novo veio, o 5-0. E ele constrói... Você lembra disso, Paulo? Lembro. Acho que foi a maior bobagem de um presidente. Aliás, fora com outras bobagens que eu não vou dizer aqui. Né? Eu até não morava aqui, o Grazi. Eu morava no interior na época. Eu sumiu isso aí, né? Mas deixa não esse assunto. Mas o presidente, além de ter feito tudo que fez no Internacional, fez mais essa, né? Trocar o técnico não vinha mal, digo aquilo. Vou ser bem sincero. Claro que a cobrança de títulos, infelizmente no Brasil é assim. Tu é treinador, já sabe muito bem. O Aguirre saiu em 2015, né? Saiu antes do Grenal. Ele tinha saído fora da Libertadores contra Procura a data do Grenal do 5-0. O Tigres do México. E eu acho que o Grenal foi depois, né? Não, é o jogo seguinte. Ele sai antes do Grenal. Aí ele pega na quinta-feira, demite o técnico. Que todo mundo ficou surpreso, né? Até achou que ele vai esperar o Grenal. Tá certo, 2015. Foi o ano da derrocada do Inter. 2015. 2016 foi o rebaixamento. Não, mas 2015 foi aquela... Eu falo que tudo começou... Começou com no aquela Canal. bola do Jefferson. Vocês não lembram contra o Tigres? Que o Inter estava ganhando e ele deu... Ganhou aqui de 2-1 aqui e perdeu 3-1 lá. Tu não lembra que ele deu... Foi uma tornozelada, né? Foi com tornozelo que ele fez um gol contra, não foi? Pra ser bem sincero, Grazi, é irrelevante. Esse fato é irrelevante. Essa parte a gente... Mas tu quer pontuar o Grenal de 5-0, né? Daí ênfase no... Não, já falamos do Grenal de 5-0, acho que isso já passou, né? Mas o Odair pega esse grupo assim,
Um grupo desacreditado, joga uma Série B fazendo com uma boa estratégia de que era primeiro subir. Claro, não é bom para um time que era de primeira divisão não ser campeão da Série B. E isso também é um outro fato, tipo do 5-0. Mas não foi campeão. O ideal seria para ele, para ganhar credibilidade. Depois ele faz um brasileiro em 2018, que ele coloca o time na Libertadores. Então o crescimento do Odair como treinador e a equipe na mão dele, depois recebendo peças melhores para ele trabalhar, não dá para negar. No jogo aqui, no jogo do Rio de Janeiro contra o Flamengo, eu acho que faltou um pouco de experiência para ele, sabe? Era melhor ter saído de lá com aquele 0-0 do que ter tomado aqueles 2 gols. Exatamente. Só que ele acreditou que ele podia ganhar o jogo. E na análise fria do jogo, realmente, o Flamengo estava aberto, estava pressionado e podia ter dado certo. Podia ter dado certo. Marcelo, o que ele é questionado como técnico, não é que ele seja um mau técnico, eu sempre coloco nas minhas lives aí no Facebook, a Grazi me acompanha aí, eu sempre coloco e friso. Não é que ele seja um técnico desprezível, não é isso. É que ele comete uns erros. Já falei isso lá na Grenal também. Ele comete erros que são erros cruciais pro time de futebol. Como esse. Pela falta de experiência. Como esse com o Flamengo. Será que ele não se percebeu que aquele resultado era bom? Era bom o 0-0? Né? Mas será mas tu já pensou o outro porque lado? os dois jogadores são jogadores velhos, né? Porque o D'Alessandro correu no lateral também, todo o jogo. Também tem essa parte para ser analisada. E o Rafael Sobis também. Mas tu pode botar um jogador mais defensivo, né? Claro, ele poderia mantendo a estrutura do time. Botaria o Nonato. Mas ele acreditou que dava. Aí tu pensa na cabeça do treinador. Quando ele substituiu... Eu vou falar assim, eu falei agora, eu acho que o Inter vai sair com a vitória. Eu acreditei. E tem jogos, Grazi, que tu, por exemplo, nós estávamos falando do Guerreiro ali antes de começar o programa. São poucos clubes que tem um matador. Não, no um Brasil, definidor de jogada como o Guerreiro. Só que tem jogos no Internacional que o Guerreiro não é abastecido. Não dá uma bola boa, como o jogo com o Flamengo. Aí voltamos ao comentário da Grazi. Imagina o Guerreiro no Grêmio. O Nico Lopes teve um momento que o Guerreiro estava livre. Aí o que ele faz? Resolve de chutar. Mas como é que pode um jogador profissional vai te parar ver o companheiro mais colocado no momento decisivo, que precisava um gol pelo menos qualificado, sair esperando 2-1, já o prejuízo era menor, né? Aí o Nico Lopes teve um outro lance também, que parece que dá aquele rapaz, não sei se ele tem que problema ele tem, às vezes ele dá um chute, faz uma jogada assim sem nexo. Ele perdeu um gol feito também. Eu não vi o jogo que eu tava lá no Zequinha, até porque eu quero depois que dá uma pitadinha do Zequinha. Sim, com certeza. Do Zequinha, que o Zequinha, olha, é um grande exemplo para Porto Alegre, né, Marcelo? Não saiu de Porto Alegre, como infelizmente um outro clube aí que eu gosto muito. Teve que sair, que eu achei uma bobagem. Não, eu disse para os dirigentes do Cruzeiro. Eu vou dizer aqui mesmo. Do Cruzeiro mesmo. Olha, o Cruzeiro está fazendo a maior bobagem, sair do Morro Santana, sair do meio da comunidade, a família, as crianças jogavam na base do Cruzeiro. Foi pra Cachoeirinha lá, chegar como um ET lá, desconhecido, né? Eu não sei como é que tá, porque eu não acompanho o Cruzeiro lá em Cachoeirinha, não sei, eu não acompanho mais o Cruzeiro saiu de Porto Alegre, eu não acompanho mais. E o São José, estando em Porto Alegre, disputando com o Inter e Grêmio os patrocínios, disputando espaço de mídia. Aliás, vou ter que aqui fazer uma crítica, a grande mídia não estava nem presente ontem lá num jogo decisivo lá no Pasto da Areia, né? Só as rádios da web de lá que estavam, algumas, né? E os sites e blogs que estavam lá, né? E o Zequinha fez 4-2 e pode ir pra Série B. E pode até, inclusive, pegar um Fluminense, que eu acho que o Fluminense está pedindo para cair pra Série B. Eu acho que os outros são mais fracos. Acho que esse ano não cai grande. Eu também acho que não cai grande. Mas o Fluminense, pelo que eu tô vendo aí... Tá. Eu acho que os outros não se seguram. O Botafogo, não sei como é que tá nessa posição, e que o time do Botafogo é muito ruim, o Grazi. O Vasco até se salvou que o Luxemburgo chegou lá e... Acha técnica. Falei Luxemburgo. Queria ele no Inter. O problema do Luxemburgo... O que é isso, Brasil? Nós, gaúchos, queríamos... Com certeza. O Luxemburgo, se ele for para trabalhar e se preocupar só com futebol, ele é um baita treinador.
O problema é que ele quer fazer toda a gestão e ele tomar quer conta do clube. Quer ser e aí ele acaba executivo. se perdendo. Né? Ele quer ser executivo. Ó, Ele teve lá no Grêmio, o pessoal do Grêmio sabe como é que ele foi lá, né? Nossa live tanto que o aqui... Grêmio, a torcida, desculpa, Pode falar. tanto que a torcida do Grêmio gritou fica Luxemburgo num final de Campeonato Brasileiro. Que ele ia sair, não ia renovar, não fica Luxemburgo. Isso aconteceu na época do Olímpico ainda. Eu lembro. A nossa live aqui tem várias mensagens à escolinha, à escola Futuro Craque. Olha, e tenho muito orgulho do meu filho fazer parte dessa família. Em Canoas, a melhor com certeza. Daí umas mães marcando os filhos para acompanhar a live. Marcelo, voltando à escolinha, qual a idade mínima para integrar a escolinha? E as categorias que vocês têm ali? Nós trabalhamos a partir dos 3 anos de idade. 3 anos. É um trabalho lúdico, né? Muito mais para aquele pai que diz assim, meu filho chuta forte, ele joga comigo no pátio e tal, e vai lá se divertir, bater uma bolinha no sábado de manhã. Então a gente tem um trabalho que é de 3 a 5 anos. Depois as outras unidades, elas trabalham a partir dos 6 anos. A gente trabalha com futsal, futebol society e futebol de campo. E atendemos o público até 18 anos. Nós temos um trabalho que é o Futuro Craque Academy, que é realizado nas dependências do Sesgapa. E ali os guris têm 5 dias de treino na semana, com um preparador físico especial, academia de musculação, treino no campo e 2 dias de personal soccer. Então, um trabalho de lapidar para esses guris que ainda estão buscando uma oportunidade de chegar num grande clube, mas estão fora do mercado, precisa dar aquela pegada ainda. Um tratamento especial. Um tratamento especial, E as outras categorias ali da sub-7 até a sub-15 treinam algumas 3 vezes por semana. A nossa unidade de futebol society e a de futsal, o aluno matriculado ali dos 9 aos 13 anos, ele acaba treinando 2 modalidades, porque ele tem direito a um treino extra na sexta-feira de futebol de campo. Então, tu quer, perto da minha casa é o futebol society, ele vai treinar só 2 vezes. Não, os nossos alunos a partir dos 9 anos treinam 3 vezes por semana e praticam 2 modalidades. Então... Desculpe, Grazi, só uma pergunta, mas vocês têm na escolinha as meninas jogando, as gurias? Temos um projeto que começou agora em agosto, porque a procura está muito grande para o futebol feminino, principalmente depois da Copa do Mundo, né? E iniciamos ali no Sindicato dos Metalúrgicos. Os treinos são às terças e quintas, das 15 às 16h30, com uma comissão técnica feminina. São 2... De futsal, né? De futsal. Inicialmente futsal, e a ideia depois é migrar, se possível, para o society e conseguir chegar no futebol de campo. Mas a gente demorou para reativar esse projeto, porque a nossa ideia principal era que, já que era futebol feminino, que nós tivéssemos uma comissão técnica feminina. Então nós temos a Audrey e a Vitória, que são uma formada em educação física e a outra acadêmica de educação física, jogadoras de futebol, e que elas vão cuidar das gurias. Tu sabe, Marcelo, eu acompanho bastante, quando é possível, né? O futebol feminino, infelizmente... Tem pouco, né? Vai melhorar, mas ainda tem pouco. E agora o que me irrita muito, até acho que, não sei se a Grazi estava comigo numa época lá, na outra emissora que eu atuava ali, os 2 clubes, muitas não até chegou a botar as gurias no Beira-Rio. Mas lá no Grêmio é uma dificuldade botar as meninas lá na arena, até incentivar aquelas meninas. Eu vi até o pessoal da IPTC jogando no campo da arena, viu? Aí não botam as meninas, incentivar as gurias ali. Hoje nós estamos falando isso. Até a IPTC joga lá, joga os funcionários não sei do que lá, entra na arena para fazer jogo no final de ano. O que custa? As meninas aí subiram para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, fizeram um belo trabalho, foram campeãs gaúchas dentro do Beira-Rio, que eu estava lá, né, até fiz uma cobertura, e o Grêmio vem fazendo um baita trabalho no futebol feminino.
Acho que precisamos, né? O Internacional decidiu um jogo decisivo com o Flamengo. Aí o engenheiro lá, acho que é engenheiro agrônomo, né? Do gramado. Que não podia jogar as meninas lá porque ia estragar o gramado do Beira-Rio, botaram as gurias lá no Sesc, eu nem sabia que era lá no Sesc, lá na Protásio, nem fui, né? Não tive nem condições de ir. No Sesc e na PUC os jogos dele. Na PUC eu ainda tive ali na Copa América, aproveitei, graças que não tinha jogo. A Copa América é outro problema, né? Os credenciais. Essa é uma pauta aí, Grazi. Uma hora me chame aí que eu quero falar sobre isso aí. Mas eu me indigno com certas coisas aí. O Grêmio nosso meio. Hoje, não dá para negar que enquanto o Grêmio não tiver a gestão da arena, tudo vai ser mais difícil. Hoje para abrir um jogo simples na arena, se for um jogo de gauchão, o custo da arena é próximo de R$300 mil. Iluminação, segurança, toda a estrutura que precisa para abrir a arena. E hoje o futebol profissional, ele é um negócio, ele é business, não adianta. Tudo roda em torno do dinheiro. Então é complicado tu conseguir abrir uma estrutura como a arena e não ter essa receita, né? Sim. Então enquanto o Grêmio não tiver a gestão, e quando o Grêmio tiver a gestão total, eu tenho certeza que o presidente Romildo vai olhar com muito bons olhos para o futebol feminino e elas vão ter um espaço maior dentro da arena. Tu sabe, Marcelo, até vou aproveitar aí, graças do pessoal público aqui de Canoas, hein? Nós da imprensa, em termos de condições, a arena é muito mais condições do que o Beira-Rio. Olha, teve o jogo que eu fui cobrir do Nacional, do Aliança Lima, do River Plate. Eu fiquei atrás do gol, com as condições péssimas, porque não tem espaço para toda a imprensa. E Libertadores vem mesmo, todas as mídias. Paulo, se tu puder fazer uma casa nova e projetar a tua casa nova, ela é diferente de uma reformada, né? Com certeza, eu já ia falar sobre isso. A reformada vai ser aqueles espacinhos que vão sobrar. Às vezes tu dá uma garibada na reformada. Porque só pensar o Beira-Rio, que é um estádio confortável, que eu não vou dizer que não é confortável, não é até bonito o Beira-Rio. Eu acho muito bonito o estádio Beira-Rio. Mas não pensaram na imprensa. Não pensaram que o Internacional é um time grande, vai jogar grandes competições. O Internacional não é, com todo respeito aí, os times do interior, né? O Internacional não é o Glória de Vacaria, que vai jogar um grande jogo uma vez a 3, 4 anos. É o Internacional, como o Grêmio também, são grandes equipes, disputam as grandes competições, né? Tanto é que o Estádio Olímpico, eu acho que teve um jogo com o Boca Juniors numa final, até o Mano Menezes, o técnico do Grêmio. 2007. Ficou gente pro lado de fora, do Estádio Olímpico não tinha condições. Era muita gente. Muito gremista, né? Muito gremista. É muito gremista. Então, claro, o Grêmio. Que é pequeno, claro que em 2007, contra o Claro, Marcelo, que eu acho que a forma de negociação que o Grêmio fez com 2007, contra o Boca. Contra o Boca. Eu acho que o tipo de negociação que o Grêmio fez com a Oeste foi uma negociação complicada, né? Com o outro presidente. Né? Mas eu acho que essa ida para o Grêmio, para uma casa nova, para um estádio com amplitude. Realmente está provando. A gente vê alguns jogos aí na arena que o público é um público, né, considerável, né, Marcelo? Só que eu acho que os preços dos ingressos é meio salgado, né? É meio salgado, né, pro público, mas... O esporte, o futebol é um esporte bretão, né? Sempre se usou esse termo, né? Muito povão. Mas da maneira que a gente quer assistir futebol, da maneira que a gente quer ver os nossos clubes hoje, que ser um Barcelona, ser próximo de um Real Madrid, isso tudo vai gerar em volta de dinheiro. E para te ter uma casa confortável, a gente tem custos diferentes. E essa é a grande realidade, né? Então, tu conseguir abrir toda aquela estrutura ali, tu vê, para gerar R$300 mil, quantas mil pessoas tu vai ter que botar ali? Só para pagar só para zerar o custo. Então, e não adianta. Hoje, as arenas, principalmente as arenas multiuso, como a do Grêmio, Palmeiras, né, a do Corinthians, do jeito que tem, elas estão ali para gerar dinheiro para o clube também, para que o clube possa investir em categoria de base, em estrutura, em comprar jogador e tal. Isso virou o negócio do futebol. Por exemplo, Marcelo, tu vê essa questão do Palmeiras. Amanhã o Palmeiras não vai jogar no Allianz Parque, vai jogar no Pacaembu, porque tem nada contra não sei se posso falar. Sandy Júnior. Tá, tu já falou. A Sandy Júnior, nada contra a Sandy Júnior, mas a arena é pro futebol.
Um grande jogo, um grande clássico de futebol brasileiro não pode ser jogado por causa... fizeram aquelas parcerias lá, que eu não sei que empresa é que está administrando lá. É igual Mas o Beira-Rio tinha chegado do Papai Noel. Mas nunca tirou o jogo dali, né? Graças a Deus, pelo menos nesse ponto, o Internacional firmou o pé. Né? Em jogos decisivos não se mexeu em data. Agora o Palmeiras já jogou quantas vezes? Uma vez teve o Uchu também. Eu não sei nem que o Palmeiras jogou até, não lembro contra quem. Não sei se foi lá no Pacaembu, não mesmo. Isso acabam sendo circunstâncias de tu não ter dinheiro para comprar tua casa nova ou para reformar tua casa nova e tu tem que fazer uma parceria para fazer a reforma ou a construção nova. Então, daqui o Grêmio em 20 anos, tá faltando acho que 12 agora, vai ser, se não comprar antes a gestão da arena, o Grêmio é dono da casa dele. Aí ele vai determinar que o principal... Amanhã que o presidente vai a Brasília, né? Eu acho que amanhã ou foi hoje. O presidente do Grêmio? Sim, eu vi uma reportagem sobre isso. Então a gente vai ter tanto o Grêmio como o co-irmão da Beira do Rio, lá, Colorado, tendo a gestão própria. E aí eu vou poder determinar que, eu não vou botar Sandy Júnior. 21 de abril do ano que vem tem Metallica na Arena. Tá começando o Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Campeonato Brasileiro tem começado em maio. Em maio. Em maio. Começou aí tu vai ter ali, talvez, entre as finais de um gauchão. Daqui a pouco tá ali Grêmio e Juventude decidindo o gauchão ano que vem. E tu tá perto de um show do Metallica na Arena. É possível, né? Mas enquanto a gestão não for deles, esses percalços vão acontecer. No Beira-Rio acontece isso também, né? Porque tem a parte da Abril e não manda 100%. O Palmeiras agora joga no Pacaembu porque tem show da Sandy. Mas o Pacaembu é um baita estádio também. Eu tive lá uma época. É um templo do futebol. Ele é um estádio do Pacaembu e, pra ser bem sincero, até prefiro lá no Pacaembu do que no eu tive lá, Grazi, mas não num evento esportivo, eu tive num evento político lá na época ainda. E eu não sei, não fez umas reformas lá, né? Mas são poucas, né? Porque é tombado, né? Tinha um ginásio, não sei se ainda continua aquele ginásio. Mas tiraram aquele ginásio. A gente fez um evento no ginásio. Fica a Universidade do Futebol. Fizeram umas mudanças lá. Tem um museu lá, né, Lu? Faz muito museu tempo que eu não vou a São Paulo. Museu do Futebol também. Mas continuando, perguntar de novo pro Marcelo, os campeonatos que vocês disputam, tem mais uma mensagem aqui. O Taylor Silva Marques falou que é a melhor escola formadora, que ele treinou ano passado lá e estou voltando. Professor Marcelo, o melhor do Rio Grande do Sul. Mas, Taylor, hein? Próxima vez que tu errar uma bola, eu não vou te dar 10 flexões. Olha aí, ó. Obrigado, Taylor. Obrigado mesmo. É muito legal ter esse retorno da gurizada. Em relação a competições. Competições de futsal, competições de futebol society. Agora a gente jogou a competição da Federação Gaúcha de Futebol 7, com 5 categorias. Estamos jogando a Copa Metropolitana, que acontece lá na Arena Camaradas, ali no bairro São Luís, que também tem chancela da Federação Gaúcha de Futebol 7. O Gauchão de Conveniadas, que ele é realizado pelo Grêmio, que é uma competição de captação de atletas. Então a gente passa o ano todo jogando uma competição de turno e retorno. Esse final de semana, ontem, nós recebemos no campo do Sesgapa a escola de futebol do Grêmio de Bento Gonçalves, com 3 categorias. Fizemos um jogaço na Sub-11, estava perdendo de 4-0 o primeiro tempo, empatamos, conseguimos buscar o resultado. Ganhamos de 5-1 na Sub-15, um empatezinho e 1-1 na Sub-13. E isso tudo pensando na formação da gurizada. As finais dessa competição, elas ocorrem dentro do CT do Grêmio em Porto Alegre, com a equipe de avaliação do Grêmio assistindo a gurizada. O ano passado, o nosso grupo foi campeão gaúcho Sub-11. Depois teve um jogo da seleção da competição contra a seleção do Grêmio. Dos 20 jogadores convocados da seleção da competição, a Futura Crack tinha 8 selecionados. Sabe? Desses 8, 4 já ficaram na seleção do Grêmio. Então, essa é a nossa ideia. Na base, a gente usa a competição
para complementação de treino. Marcelo, eu tenho observado assim que as equipes profissionais hoje, incluindo algumas do interior, que investem na base, elas estão se dando bem. O Grêmio, a base do Grêmio super forte. Eu tive, inclusive... Hoje, pra mim, o melhor jogador do Grêmio... Tem muita gente que briga comigo quando eu falo que eu não boto o Cebolinha. O Cebolinha, eu falo que ele não voltou da Copa América, né? Que ele tá... né... perto do que ele Oscilante. era antes da... Oscilante. Oscilante, exatamente. As propostas do exterior, né? Matheus Henrique... Matheus Henrique. Que jogador. Grande jogador. Eu tive... Grande jogador. E é da base do Grêmio, né? Eu tive no Brasileiro Sub-20 aí, fazendo um Grenal. Eu observei um cara, infelizmente a gente como não tem transmissão das emissoras aí, e eu não tinha escalação, um menino número 7 do Grêmio, magrinho, bom jogador, meio campo, assim, eu não lembro o nome dele. E depois eu fui ver também o Gauchão Sub-20, o São José e o Inter. O Internacional ganhou, acho que foi de 3-0, 3-1, não me lembro. O Zequinha tem uma boa base também. Não é à toa que o Zequinha está aí quase indo para uma Série B. Né? O Juventude, que vem fazendo trabalho nessas categorias de base. Quantos jogadores o Juventude passou para o Grêmio, passou para o Atlético Paranaense, até para o Santos. Né? Hoje a gente vive na categoria de base, claro, que se tu perguntar para qualquer guri no nosso estado, onde é que ele quer jogar? Ele quer jogar primeiro no Clube do Coração. Se eu sou gremista, eu vou pro Grêmio. Se eu sou colorado, eu vou pro co-irmão. Bom... Ele não fala Inter, é co-irmão. Não, quando eu tava falando do Odair, eu falei o nome do co-irmão, né? Mas agora mudamos de assunto. Então... Não pode falar também. Temos... Jornalista não tem time. É isso aí. Ó, a isenção. Como esses guris, todos eles vão querer jogar primeiro no time do coração. Ponto. Se eu não puder entrar no Grêmio ou no Inter, eu vou procurar o adversário. Porque não dá para negar que são os dois maiores. Só que não tem lugar para todo mundo. E às vezes tu chega num Grêmio para fazer uma avaliação, e isso eu falo para quando acabam as peneiras. Paulo, tu que é um cara que está há muito tempo não conhece o nosso futebol. Quem foi o meia-direita da categoria 1980 do Grêmio? Que fez toda a base no Grêmio? Tempo. Ronaldinho Gaúcho. Muito bem. Muito bem, Ronaldinho Gaúcho. Agora, a segunda pergunta é: nesses 10 anos de categoria de base do Ronaldo, quantos grandes jogadores meia-direita fizeram teste no Grêmio? Não tem como precisar, né? Tinha lugar para eles no Grêmio? Adiantava ficar com eles na categoria de base do Grêmio? Não, eles não iriam jogar. Mas esse jogador pode servir no co-irmão, ele pode servir no Juventude, no Corinthians, no Palmeiras. Então, às vezes tu cai no clube no momento errado. Quantos a gente já viu bater no clube, fazer a volta, ter que pegar uma casca por fora e daqui a um pouco ele está de volta no Grêmio? O que aconteceu? Naquele momento não servia. Marcelo, tipo esse da Chapecoense aí que foi do Grêmio, esqueci. O Everaldo. Base do Grêmio. É um dos goleadores do Gauchão, do Brasileirão. Pela Chapecoense. E não pode ficar na frente do gol que ele faz, como ele mete. E olha como ele tá a Chapecoense. A Chapecoense tá ali. Tá ali pra cair. Tá pra cair. E ele sendo o diferencial, né? No time. São várias variáveis. Né? Sim. Eu sempre digo que se o futebol fosse uma ciência exata, era muito fácil. Tu joga bola, tu fica, tu é ruim, tu vai embora. Mas tem muita coisa por trás, momento anímico, psicológico, do clube, o tipo de treinador. Eu estava conversando com um aluno nosso, que o apelido dele é CR7. A gente fez umas mudanças lá na escola e ele sentiu um pouco a diferença do trabalho do treinador. E aí daqui a pouco ele pode pensar assim, o cara não gosta de mim, né? Não sei. Eu usei o exemplo para ele. Imagina que tu tá no Grêmio e tu fez um contrato de 3 anos com o clube. Quem te trouxe para cá foi o Renato Gaúcho. Qual é o modelo de jogo do Renato? Proativo, jogo sustentado, posse de bola, quero o jogador
mais leve, né? Renato cai e volta o Filipão. Qual é o modelo de jogo do Filipão? É outro. Encaixa contigo? Não, mas tu tem 3 anos de contrato. Então tu vai precisar te adaptar àquele tipo de treinador. E isso acontece muito no futebol. Esse jogador deixou de ser bom jogador? Talvez não. Mas se ele não conseguir se adaptar, não conseguir trabalhar o psicológico dele, ele vai sucumbir e daqui a pouco ele vai sumir. Então, às vezes o jogador profissional brasileiro não está preparado para esse tipo de coisas. E eu digo que a gente cria os monstros. A gente passa a mão demais na cabeça do jogador. É verdade, Marcelo. Tu entrou agora numa questão que eu venho falando isso, assim, em rodas de amigos. O futebol brasileiro, ele é muito antiprofissional em algumas situações. Concordo Aí quando plenamente. o jogador chega na Europa, pega uma outra estrutura, uma estrutura profissional, porque lá tu tem que jogar. Exatamente. Lá tu tem que demonstrar resultado em campo. Porque os caras estão te pagando bem, eles não estão te pagando pro cara ir lá passear, lá fazer festa. E tem muito jogador assim, né, profissional, que ele não tá nada com nada, ele quer ir lá, ganhar o dinheiro dele, se quiser ficar no banco ele fica, ele não se indigna. Aqui acontece isso, aqui ele consegue fazer isso. Lá não. Lá não, tu não tá rendendo, tá bom, nós vamos te emprestar lá pro Getafe. Tu vai ficar lá, não quer jogar, tá bom. Não vai fazer o que eu quero, tu não vai fazer o que o treinador tá pedindo, fica lá no cantinho lá. E será que não tá acontecendo isso no Grêmio hoje? Lua? Eu vou dizer uma coisa, eu acho que um cara que nem o Luan desaprender de jogar futebol assim Eu não acho que ele tenha desaprendido, não sei se vai por esse caminho, mas talvez o Luan, que é um baita jogador, tenha dado essa balançada de não estar nessas convocações da seleção brasileira. Talvez a expectativa da seleção, principalmente ele foi campeão olímpico. Quem mudou aquele time da seleção olímpica foi o Wallace e Luan. Tá, mas este ano e ano passado ele não jogou para estar na seleção brasileira. Talvez essa expectativa, né? E eu acho para estar na seleção ele não jogou mesmo. Não. E eu tenho minhas fontes que o Luan é festeiro, o Luan quer noite, o Luan quer gandaia. Eu acho que o que acabou com ele é o pós-campo, né? O extracampo. Extracampo, isso, falei errado. O extracampo, com certeza, foi o que acabou com ele. Acabou não, porque, igual o Marcelo pontuou, ele é um baita jogador, né? Jogador. E é um jogador Grenal, né? Querendo ou não, não jogou nada este ano. Mas quem é que fez o gol no Grenal? Grazi, a gente não pode falar certas coisas aqui no ar. Luan, meu querido. Mas a gente sabe o que envolve um jogador famoso, que tem nome, que tem dinheiro, né? Sempre tem agora tem as Maria, tem os Mário agora também, viu? Tem uma outra categoria que está surgindo também, as Maria e os Mários, né? Então é muita coisa que envolve o jogador, né? Muita coisa. E eu acho que assim, a questão do Luan, eu acho que ele tive uma expectativa de ir para a Europa. Também. Ele queria. Também. O que o Grêmio pode estar pecando hoje com o Cebolinha. Porque o Cebolinha quer ir. O Cebolinha tá fazendo aula de inglês. E daí agora, não, tu vai ficar. É que a proposta do mês, que vier. A proposta. 45 milhões e ofereceram futebol. E outra coisa, Marcelo e Grazi, e quem está estragando o nome do futebol brasileiro e dos jogadores é o seu Neymar, hein? O que o seu Neymar anda protagonizando lá em Paris, que não querem mais ir lá. Parece que em Barcelona também, não sei se querem ele lá também, né? Então isso estraga a imagem. Quem são os caras no mundo que poderiam chegar e... eu vou quebrar tudo e acabou. Messi. Cristiano Ronaldo. Os caras não se envolvem nessas coisas. Não se envolvem, é verdade. O Messi é um exemplo de craque fora de campo. Inclusive, ele financia um instituto contra o câncer infantil em Buenos Aires. Esse menino aí, o Cristiano Ronaldo, está chegando a defender até a Amazônia.
Vai ver se a gente vê um jogador brasileiro se envolver nessa questão das queimadas. Claro, o teu programa esportivo, que você dá uma pitadinha aqui. Da queimada na Amazônia. Claro, eles usam uma foto do Rio Grande do Sul queimando, mas ele estava querendo a Amazônia. Sim, mas pelo menos os jogadores Nada na de Europa têm política. cultura e às vezes. Porque eles são líderes, né? Eles são líderes, modelos, né? modelos. Eles são modelos para gurizada. São modelos, Por exemplo, o que exatamente. o seu Neymar, que tu bem baita jogador tecnicamente, mas que modelo vai ser para teus meninos lá que tu tá trabalhando na praia? Como é que tu vai dizer? Por isso o que a gente Neymar tem uma parcela. você tem que ser igual o Neymar. Mas como tu nem vai poder dizer isso para teus meninos? Né? Mas hoje a gente está passando por um fenômeno a gurizada conhece mais o jogador fora do país do que aqui. Tu chega na escola, eu tenho um aluno nosso, Guilherme Sommer, até meteu um golaço ontem. Se vocês quiserem ver o vídeo, tá por aí. Depois eu te mando. Tá bom. E o apelido dele é Bale. Ele usa o cabelo, chegou na escolinha usando o cabelo igual ao do Bale. Quando que há 15, 20 anos a gente veria isso, né? Então, Era só dentro do Brasil, né? Tu sabe, Exatamente. Marcelo e Grazi, eu sou um pouco antiquado ainda. Né? Eu até me perguntaram aí no meu grupo do WhatsApp, essa gurizada não. Paulo, tu não fala muito de futebol europeu. Com todo o respeito que me deve. Tem alguns colegas aí de mim, nem vou citar nome, que chega a ser xarope, né? Eles conhecem tudo do futebol europeu, não conhecem nada do futebol brasileiro. Eu ainda sou do tempo antigo. Que, por mais que alguns clubes nossos estão caindo dos pedaços aí, a gente, infelizmente tem que falar isso, mas eu ainda sou do futebol brasileiro, acompanho o futebol brasileiro, né? E fico até triste ver alguns clubes. Esse dia tá vindo a Portuguesa aí, foi vice-campeão aí. O Figueirense, que a gente tá vendo. O sobre Figueirense Triste, privatizou o seu departamento de futebol, Triste, entregou, triste. né? Então, assim, tem certas coisas que a gente fica triste, clubes históricos aí. Esses clubes que estão na série D, na série C, jogavam Brasileirão no tempo gestão, tempo dos- eles precisam acompanhar as mudanças, né? e não acompanharam. Vou pegar o Grêmio de exemplo ali, né? A gestão. Gestão. Eu tenho o prazer de ter feito um curso de gestão de clubes de futebol, que foi promovido pelo Grêmio, em parceria com o Unicinos em 2014. Eu sou da primeira turma. Até foi um grande amigo meu, Rodrigo Dalcin, junto com o Pierre, o Dr. Koff, saudoso Dr. Koff, esse é um bom presidente. que protagonizaram aquele clube, aquele curso para nós. E a gente teve aulas durante um ano sobre gestão, sobre marketing, sobre contabilidade, sobre base, sobre formação. Então, assim, o Grêmio se preparou para chegar nisso. Sim. E é isso que eu falo quando tu diz que o jogador profissional ele não é tão profissional, é porque, na minha opinião, na minha humilde opinião em relação ao futebol, o futebol profissional no Brasil, ele é feito, na grande maioria, por amadores. É verdade, concordo plenamente contigo. O apaixonado, o abnegado pelo clube, que daqui a pouco ele vai lá e ele faz uma compra de milhões dentro de um clube grande, porque ele quer ver o time dele campeão, mas a receita não... eu compro e depois o outro resolve. Eu não vou citar nomes aqui, ô Grazi, Sem nomes, Paulo. e nem de clubes aqui. Tem um clube que disputou a Série D aí do Campeonato Brasileiro, que não sei onde que estava com a cabeça, que me contratou um dos piores jogadores do futebol gaúcho, que todo mundo conhece o comportamento desse jogador. Deve ter visto no Facebook que eu botei as imagens desse jogador aí. Né? E contrato. Então quer dizer o seguinte, tu tem que ter um perfil. Como é que é o jogador extra-campo? Como é que é o histórico dele no time que ele jogou? Como é que ele era técnica? Hoje está aí o YouTube, está aí as plataformas aí, a gente acompanhar o que o jogador faz, o que o jogador deixou de fazer, vai no Google aí, vê. Não, eles continuam trazendo. E depois aí se reclama que alguns clubes no Rio Grande do Sul do interior crescem e os outros não crescem. Porque os outros clubes são profissionais, fazem uma boa avaliação, botam técnicos sérios, botam dirigentes sérios. Tu falando em boa avaliação. E há alguns minutos atrás tu citou que o São José pode estar chegando na Série B. Exatamente. Será que é uma boa para o São José nesse momento jogar a Série B? Aumenta custos? Aumenta... O Novo Hamburgo, não, o Juventude, quando o Inter estava na Série B, estava disparado em primeiro lugar e começou a frear. Por quê?
Porque subir para A não era uma boa. Vai descer, vai cair de novo. Por exemplo, criar um ano de dívidas. Marcelo, eu acho que ainda o São José, ele tem uma estrutura, ele tem uma organização. Eu acho que o São José, não, claro, se sair da B para A, não. Eu sempre digo que nem o Brasil de Pelotas. Se é para fazer fiasco, então fique na B, que é bom, tem os investimentos, tem corte de televisão, tu aparece a cidade, aparece a marca do clube. Mas tem clube, vamos dar um exemplo, o Avaí. Mas que fiasqueiro, o Avaí. Recém subiu, já tá rebaixado. O Avaí já tá rebaixado. O CSA ainda parece que tá aí, com o Argel, parece que tá nos aparelhos aí. Mas tem clube assim que é uma vergonha. Eu estava vendo nas minhas lives, eu sempre passo as tabelas da Série B. O América Mineiro pode cair. Sim. O Criciúma, que foi campeão da Copa do Brasil, pode cair. O Guarani nem era o tempo de vocês nem eram nascidos. O Guarani, em 78, foi campeão brasileiro e botou um jogador na seleção brasileira. 78 eu já estava por aí. O Carlos, que foi goleiro do Guarani. O Carlos esteve na seleção brasileira. O Zenon, o Careca, começou na base do Guarani, foram campeão brasileiro em 78. O Guarani tá para cair aí para a Série C. Pois é. Vai ter um tempo que esses clubes aí, vocês não se cuidarem, Grazi, vão ficar só na história. Vão ficar só nas revistas antigas. Nós temos vários exemplos. Gente, estamos nos minutos finais do nosso programa. Foi indo a conversa, foi indo. Não, tenho certeza que tu quer pontuar alguma coisa, Marcelo, sobre como os meninos podem se inscrever, como podem participar. Quem quiser fazer uma matrícula lá na Futuro Crack, conhecer e tal, tem o nosso site, que é o www.futurocrack.com.br. Lá tem todas as informações de unidades e tal, pode ver o perfil dos professores, tem os contatos, posso deixar o meu número aí. Então, 993349373, atendemos pelo WhatsApp também. Não manda uma tese pelo WhatsApp, né? Mas a gente atende tranquilo, na medida do possível. E vai lá, chega lá e diz que eu vi o Marcelo na Rádio Real e vai ganhar 50% de desconto na matrícula. Olha aí, ó, galera de Canoas, gurizada, direto falar com o Marcelo, Futuro Crack no Sesgapa. Paulo Furtado, o Marcelinho Ponço. As conheço. Tá te mandando um abraço. Abraço, Marcelinho. Considerações finais, Paulo. Muito obrigado pelo convite, Grazi. Fiquei muito feliz de saber que tu tá aí de âncora no programa aqui na Rádio Real, aqui em Canoas, né? E eu fico muito feliz, né, de voltar a participar aí, pelo menos um rapidinho aí no microfone, hein? E felicidades para ti, ficou muito faceiro. E até espero que a Rádio Real faça aquele projeto lá, né? Que é uma surpresa aí pros ouvintes, pra comunidade de Canoas aí. Que a gente tá dentro aí desse projeto, só nos convocar que nós estamos dentro aí, viu? Então. Obrigado aí agora um chute para amanhã. Um chute, Marcelo. 1-0, ganhamos nos pênaltis. Paulo? 0-0. E pra quarta? Coração. Oi? E pra quarta? O Inter ganha, mas não se ganha, classifica. mas não leva. Não leva. Eu acho que também o Inter vai tomar um gol e não vai se classificar. Mas vai ganhar e eu acho o que Inter ganha na Copa do Brasil e a gente vai ter um baita Grenal. Acho que Grenal sim, o Grenal pros dois. Eu acho que aí vai ser um clássico. Eu acho que os dois têm chance na Copa do Brasil. Fico feliz. Olha aí, ó. Feliz. O Grêmio Copeiro fica feliz. Então, galera que tá ligada aqui no nossa live do Facebook, do YouTube, vou agradecer a presença de vocês mais uma semana. E semana que vem a gente está aí de novo, novamente, mesmo horário, às 7 horas. Não sei com qual convidado, mas durante a semana a gente divulga. Vai negociando. A gente vai negociando aí. E semana que vem a gente está aí de novo, tá bom? Muito obrigado pela presença. Abraços.